Boa noite, irmãos. Vamos assentar para a gente dar início ao nosso culto. Então, irmãos, deixa eu dar alguns avisos aqui. Nós vamos ter no dia 6, o Dia das Crianças. Tem convites ali no hall de entrada. Se você quiser levar e ajudar a distribuir, ainda tem bastante convite, já foi distribuído bastante, mas ainda tem vários ali, dá para você levar. Então, eu creio também que vai precisar de pessoas para estar ajudando. Cadê a chefa? Cadê a Aline? Está conversando, né, Aline? Olha lá, nem viu o que eu estava falando. Então, se você puder vir ajudar no dia 6, é só falar com a Aline ou com o Fábio, tá bom? É um trabalho que a gente alguns trabalhos com crianças aí que a igreja tem feito e tem dado bom resultado. Nós queremos convidar você a estar ajudando nesse trabalho também. Na semana que vem, devido às eleições, nós não vamos ter a escola dominical nem a ceia de manhã. Então a ceia passou à noite, então também não temos a escola dominical. Hoje, no final do culto, nós vamos ter uma cantina que os adolescentes estão fazendo todo final de mês. É para um projeto da Missão Até, um pessoal que está na Alemanha. Eles têm, o que tem arrecadado ali, eles têm enviado esse dinheiro para esse pessoal. Que mais aqui? Os jovens vão estar fazendo retiro agora de 11 a 14. Ainda quem não deu o nome, procurar o pessoal responsável, o Kim, o Super, né, a respeito desse encontro. E dia 9 e 10 de novembro, nós vamos ter o encontro de homens. Então, gostaria de convidar você a estar conosco. Esse ano a nossa igreja está promovendo, por isso, então, nós temos que ir, né? Pelo menos esse ano a gente tem que ir com bastante gente. Então, fica aí o convite. Não vai ser no Shalom, vai ser num outro acampamento. As mulheres já foram lá, acho que 2 vezes, os 2 penúltimos, acho que foi feito lá, alguma coisa assim. Então, fica aí o convite. Também nós queremos iniciar um novo curso de batismo. Se você tiver interesse, é só me dar o nome para participar desse curso. Bom, eu creio que é só, né? De avisos. Os interessados aí nos avisos, então é só isso. Abra suas Bíblias no Salmo 84, irmãos. Esse salmo diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma, a minha carne, exultam, pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa.
louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles, a parte de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz homem que em ti confia. E eu espero que você possa estar vivendo esse salmo e dizendo realmente quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Estar na casa do Senhor junto com os irmãos para louvarmos e bendizermos a esse Deus maravilhoso. E eu quero convidar a sua cabeça e estar entrando na presença do Senhor nesse momento, buscando a presença dEle, desse Deus maravilhoso que tem te amparado, tem te fortalecido dia após dia e tem te dado da sua graça. Assim, ó Deus, nós nos colocamos diante da tua santa e amada presença, Senhor Deus, reconhecendo toda a tua soberania, tua grandiosidade, Senhor Deus, em nossas vidas, reconhecendo também a nossa dependência, Senhor Deus, da tua presença. Reconhecemos a tua santidade, o teu amor que é derramado sobre nós. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Assim nos colocamos diante do Senhor nessa noite para louvar e bendizer ao teu nome, Senhor Deus. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai, que entregamos diante do teu altar. E que ela possa sair dos nossos corações como oferta viva e agradável ao Senhor, ó Deus. Que o nosso falar, Senhor Deus, seja condizente com a tua palavra. E se assim não está sendo, ó Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E que o sangue de Cristo Jesus, que nos lava e nos purifica, seja derramado sobre nós, ó Deus, nos limpando e nos purificando de todo pecado, para que o nosso louvor chegue diante do teu trono e agrade os teus ouvidos, Senhor Deus, e alegre o teu coração. Que sejamos filhos fiéis e não rebeldes na tua casa, Senhor Deus. Filhos que se alegram de estar presente na tua presença, Senhor. Ó Deus, assim nos colocamos diante do Senhor e entregamos o amor e a nossa adoração diante do teu altar. Aceita, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. De 2 a 9 anos podem subir com o Fábio. Nos prostramos, o adoramos, quão grande e tremendo Ele é. Juntos cantamos, Santo Senhor, Deus poderoso. Nos prostramos, o adoramos.
Nós nos alegramos por estar na Tua presença. Nós nos alegramos por podermos nos reunir para cultuar e exaltar o Teu nome. Queremos engrandecer o Senhor, declarar a Tua grandeza, a Tua majestade. Todo o poder, toda a honra e toda a glória são Tuas, Senhor. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós nos reunimos para buscar o Senhor, para buscar a Tua face, para Te adorar, para Te cultuar, Senhor. E nessa hora nós declaramos que queremos mais da Tua presença nas nossas vidas. Queremos mais do Senhor, queremos da Tua unção, queremos do poder do Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre a Tua igreja a Tua unção e o Teu poder. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois em Ti eu quero ser. Enche o meu ser.
para agradecer ao Senhor uma bênção que Ele te deu nessa semana? Quem tem um motivo para agradecer ao Senhor? Levanta a mão. Levanta as duas mãos agora. E agradeça ao Senhor. Deus, nós estamos aqui, erguendo as nossas mãos para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pela bênção a Deus, pela graça concedida a cada um dos irmãos aqui que levantou a sua mão. Cada um aqui no seu coração tem algo especial a agradecer ao Senhor. Mesmo que seja em meio à luta, reconhece a presença e a bênção do Senhor. Ainda que seja em meio à dor, agradece ao Senhor e ergue as suas mãos, declarando que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é amoroso. E te louvo, ó Deus, o teu povo nessa noite se reúne para te adorar, para te honrar, para te exaltar, para te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos sem medida que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te exaltamos, te glorificamos, Senhor. Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Se você separou o seu dízimo, a sua oferta para trazer, entregar, você pode tomá-lo na sua mão. Durante a próxima canção, você pode trazê-lo no gasofilácio. Quero orar com você. E logo em seguida essa música também teremos momento da oração intercessória. Você pode vir à frente como um sinal de total dependência, de total entrega ao Senhor da sua vida, dos seus problemas, da situação que você tem enfrentado. Senhor Jesus, nós queremos entregar ao Senhor a nossa oferta. Em primeiro lugar, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. As nossas vidas, ó Deus, são tuas. Pai, conceda ao Senhor os dízimos que aqui serão entregues.
as ofertas, tudo aquilo que foi separado e preparado, ó Deus, para a Tua obra, nós consagramos a Ti. E declaramos as bênçãos do Senhor sobre todos esses recursos, para que sejam multiplicados, para que sejam úteis no Teu reino. Abençoa, Senhor, as mãos daqueles que irão administrar a mente, ó Pai, para que saibam da melhor forma onde colocar, de que maneira administrar, ó Deus. Todas as coisas que são entregues ao Senhor, que sejam agora purificadas, ó Deus. Que sejam agora, ó Deus, separadas, santificadas, pois estão sendo entregues na Tua casa, para a honra e louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É meu maior desejo te honrar, Senhor, de todo o coração te adorar. Tudo o que sou vou te espírito de adoração, eu quero convidar você a chegar aqui à frente. Você que tem o seu pedido, você que tem um motivo de oração, está colocando diante do Senhor, diante da presença do Senhor, aquilo que está te afligindo, aquilo que está te apertando, colocar diante da presença do Pai, do seu coração. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele a quem não há limites,
está em oculto diante da tua presença, nenhum mal pode ser maior do que o Senhor, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, nada é maior do que Ti, ó Pai. E todas as coisas estão sujeitas, sejam aqui na terra, sejam nos céus, reconhecendo toda a Tua soberania, onipotência, onipresença, Senhor Deus, nos dobramos diante de Ti e entregamos diante do Teu altar, Senhor Deus, as nossas necessidades, ó Pai. Cada uma delas colocamos diante do Senhor, porque reconhecemos que o Senhor pode operar as Tuas maravilhas no nosso meio e derramar sobre nós, ó Deus, a resposta a cada uma delas, ó Pai. Assim nos prostramos diante do Senhor e colocamos, ó Pai, aquilo que tem nos angustiado, que tem nos perseguido muitas vezes, que tem nos trazido tristeza, dor. Assim nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e pedimos: estende a Tua mão de cura, de restauração física e espiritual, Senhor Deus, sobre a vida de cada um que está aqui presente, ó Deus. Assim, restaurando para a glória do Teu nome, Senhor Deus. E se diante, Senhor Deus, dessas situações nós temos que tomar alguma atitude, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja falando aos nossos corações agora, ó Pai. Que Teu Espírito esteja revelando aos nossos corações aquilo que devemos fazer, Senhor Deus, para que a Tua bênção chegue até nós, para que as coisas sejam restauradas, fortalecidas. Assim nos colocamos diante do Senhor, abençoando esse Teu povo, Senhor Deus, que Te busca de todo o coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, certo da vitória, Senhor Deus, estamos diante do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Chamar o Hélio aqui à frente, é a Cris, nesse momento. E a Beatriz, e o Samuel, né? Porque... Como os irmãos sabem, nós não batizamos crianças, por cremos que o batismo é algo pessoal e algo que deve ser feito conscientemente e não apenas como um simbolismo, mas algo que a pessoa deve ter consciência do que está fazendo. Mas seríamos imprudentes de não consagrarmos os nossos filhos diante do altar do Senhor. Pedir as bênçãos do Senhor, é isso que nós vamos estar fazendo nesse momento. Eu sei que os pais já fizeram isso, tenho certeza disso. Mas nós vamos fazer como igreja, como corpo de Cristo. Estar colocando diante do altar do Senhor e pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida da Beatriz. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e estar estendendo as suas mãos na direção da Beatriz, para estarmos orando com ela. Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, com o nosso coração agradecido, porque o Senhor tem dado ao Hélio e à Cris, a Beatriz, Senhor Deus.
Agradecemos por ela chegar bem, com saúde, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor está com ela desde a geração, Senhor Deus. Mas, ó Pai, como igreja, nos colocamos diante da Tua presença agora e consagramos a vida da Beatriz diante do Teu altar, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos e a abençoe, Senhor. Que os caminhos dela sejam aprainados pelo Senhor. Que os Seus anjos estejam acampados ao redor dela, Senhor Deus. E que no devido tempo, Senhor Deus, o mover do Teu Espírito sobre este coração, Senhor Deus, faça com que ela chegue até os pés de Cristo Jesus, ó Pai. Assim nós a entregamos diante do Senhor, Deus, e pedimos, abençoa, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos um presentinho, né, para Beatriz. Algo que nós entendemos todas as crianças deviam ter desde esse momento, para ir inculcando nelas a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Amém? Vem, então. Samuel. Que bênção, né? Poder entregar diante do Senhor a vida dos nossos pequenos. E nós podemos fazer isso porque nós temos livre acesso ao Pai. Porque um dia Ele deu o Filho dEle por amor a nós, para nos salvar, para nos reconciliar com Ele. E através da cruz nós podemos ter acesso, através do sacrifício de Jesus, é que nós podemos entregar os nossos filhos, as nossas vidas, os nossos problemas, as nossas alegrias. Vamos ficar em pé, vamos louvar mais uma vez esse Deus maravilhoso, que não poupou o seu Filho por amor a nós. eu sofrer participar, da sua vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Gentilmente
Deus, nós te adoramos. Recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão subir, os adolescentes ficam hoje. O pilha do outro já estava indo embora, então vamos trocar. Você foi atraído pela cruz? Amém? Gentilmente, né? Atraído pela cruz. Algo que era horroroso, algo que significava uma morte ruim, mas nós fomos atraídos por ela. Gentilmente, o Espírito de Deus tocou em nossos corações e nos fez enxergar onde estávamos, como estávamos. E através desse mover do Espírito, nós podemos então dizer: eu aceito essa cruz. Eu aceito essa cruz. E sim, temos as nossas lutas, as nossas dificuldades aqui nessa terra. Mas como nós temos falado, nós temos uma missão e Deus não nos deixou sozinho para essa missão de pregar o Evangelho, levar a mensagem, essa mensagem da cruz, que aos olhos de muitos é horrorosa, mas ela pode se tornar algo tão belo quando consegue enxergar o que está atrás de todo esse sacrifício. O que nos espera quando andamos por esse caminho. E eu gostaria de continuar ainda falando um pouco sobre aquele a quem Deus nos deixou para que pudéssemos ter uma vida aqui nessa terra dentro da vontade do Senhor, daquele que está aqui para nos fortalecer e para nos ajudar a cada dia. Como eu disse, Deus não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo está conosco. É a presença de Deus em nossas vidas, como nós já falamos várias vezes. Desculpa insistir nesse assunto, mas é um assunto que tem me incomodado muito. E eu acho que a gente tem que continuar falando sobre ele. E provavelmente lendo finalzinho do capítulo 4 de Atos, nós vemos a beleza da presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós vemos o quanto é maravilhoso quando uma igreja, quando um povo anda debaixo da unção do Espírito de Deus. A partir na verdade, do versículo 32... de Atos 4, é quase uma repetição do final de Atos 2. Alguns até querem até aproximar tanto esses dois fatos como sendo um fato só. Mas, na verdade, são dois fatos separados, dois acontecimentos separados. Diz aí: da multidão dos que creram, era um o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade.
José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da ação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas nós não podemos separar esse final do capítulo 4 do versículo 31, ou dos versículos anteriores, onde nós vemos a oração de Pedro. Uma oração maravilhosa, a oração de quem já tem a presença do Espírito Santo, daquele que já é ungido pelo Senhor. E ele diz: olha, Senhor, as coisas aqui estão ficando difíceis. Perseguição está começando. A gente sabe que tudo aquilo que aconteceu foi determinado pelo Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas, Senhor, às vezes dá medo. Não está escrito assim aqui, mas às vezes dá medo. Porque nós somos homens, mas nós não queremos isso. Então nos dá a intrepidez, Senhor Deus, de pregarmos o Teu Evangelho. Usa as nossas vidas, porque eu sei que é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer outra coisa de nós aqui nessa terra, é isso que o Senhor quer de nós. Então usa as nossas vidas, mas nós precisamos do Senhor. Porque nós somos homens, e como homens, quando a situação fica difícil, o coração treme. E nós falhamos. Por isso, ajuda-nos, Senhor Deus. Dá-nos intrepidez para pregar a Tua palavra. Mas, Senhor, nós pregamos uma palavra viva, uma palavra verdadeira, uma palavra de unção, uma palavra de poder. E que se ela ficar só na teoria, Senhor Deus, ela vai ficar vazia. Então, o Senhor opera as Tuas maravilhas, Senhor Deus, enquanto nós vamos falando das maravilhas do Senhor. Quando lemos a oração de Pedro aqui, ela fica muito fria. Mas creio que foi com intensidade que Pedro orou ao Senhor. Creio que Pedro colocou o seu coração diante da presença do Senhor. E ele orou com intensidade, colocando diante do Senhor aquilo que ele tinha no seu coração. E ele então pede ao Senhor: Senhor, nos dá a intrepidez, mas não para por aí, porque nós precisamos que o povo veja que as obras do Senhor são maravilhosas. Opera as Tuas maravilhas no nosso meio. Ele diz lá no versículo 30, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. E agora vem algo que se repete, nos remetendo ao momento em que o Espírito Santo desce sobre eles. Diz lá que todos eles, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Houve algo singular, algo maravilhoso. Algo singular, mas que se repetiu. Exatamente como havia acontecido no Pentecoste. E eu entendo que isso aconteceu porque houve sinceridade na oração de Pedro. Ele não falou friamente, está escrito aqui. Porque a gente lê e relê tantas vezes essa oração. Mas lemos sem a emoção. Mas quando nós lemos com o Espírito de Deus agindo em nossos corações, nós vemos que ela é profunda. Que não foi simplesmente palavras vazias, mas lá do fundo Pedro chegou no altar do Senhor e se colocou à disposição para ser usado pelo Senhor. Quantas vezes nós fizemos uma oração desse tipo, irmãos? Eu me pergunto. Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor como servos verdadeiros, diante daquele que tem toda a autoridade, e dissemos: eis-nos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas.
Como nós temos brincado às vezes de quarta-feira aqui, né? Ou geralmente nós vamos ter um momento de oração agora. E você vai orar, você vai só agradecer a Deus, você não vai pedir nada. E a gente pede para esse ou aquele orar, e a gente vê que sempre dá uma enroscadinha na oração. Porque nós estamos tão acostumados a só pedir coisas para nós e assim por diante. E quando nós temos que ter um momento na presença de Deus de só agradecer, a gente precisa ficar pensando e tateando naquilo que a gente vai falar, porque mecanicamente, automaticamente, nós pedimos alguma coisa. Nós pedimos alguma coisa. Mas Pedro pede sim aqui alguma coisa. Mas ele não pede a seu favor. Ele pede em favor do reino de Deus. É bem diferente. Ele pede pela obra do Senhor. Ele diz, eis-nos aqui, Senhor Deus. Enquanto nós realizando aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a realizar aqui nessa terra, com ousadia e com intrepidez, o Senhor então estende as tuas mãos. Porque aí aquilo que falamos, aquilo que dissemos do Senhor, está sendo mostrado que é verdadeiro. Que é verdadeiro, Senhor. Assim como foi com Cristo Jesus. Eu vou aqui falando do meu jeito, tá? Já pensou, Senhor, se a gente sai falando por aí, né, do Senhor, das maravilhas do Senhor, e nada acontece? Jesus Cristo acabou de passar aqui nessa terra e fez tantas coisas. Agora nós que se dissemos seguidores deles, nós que andamos nos seus passos, que estamos aqui como representante deles, vamos estar falando e nada acontece. O que as pessoas vão dizer de nós? Vocês não têm nada a ver com Jesus. Vocês são representantes aí furado. Então, Senhor Deus, põe a tua mão, opera as tuas maravilhas. E nos dá essa intrepidez que havia e que houve em Jesus Cristo, a ponto de chegar até na cruz. Chegar até a cruz. Até lá Jesus Cristo foi em nosso favor. E para isso, eles viram Jesus Cristo indo até lá no Getsemane, falando, Senhor, está pesado esse cálice que o Senhor quer que eu beba. Está difícil esse cálice que o Senhor quer que eu beba. Mas, Senhor, me dá força. Me dá força para... Eles estavam lá, eles presenciaram Jesus Cristo clamando ao Senhor. Viram a intensidade da dor de Cristo Jesus naquele momento, a intensidade da oração de Cristo Jesus naquele momento. Mesmo que depois, no final, Jesus Cristo volta e os encontra dormindo. Mas isso com certeza fez diferença na vida deles. Porque eles veem Cristo Jesus agora assim, levantando daquele momento, indo de encontro à morte e dizendo, eis-me aqui, Pai. Eu me ofereço em favor da humanidade. Porque esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. E assim esses homens então se colocam diante da presença e diz que quando eles acabam, eles param a oração, terminam a oração, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mas eles dizem que aquele lugar tremeu novamente. Houve algo visível, palpável. Eles dizem que ficaram cheios do Espírito Santo. Houve algo diferente no coração deles. Eles não terminaram a oração da mesma maneira que começaram, irmãos. Alguma coisa aconteceu dentro deles. Algum mover aconteceu dentro deles, diferentemente de quando eles começaram a oração. O Espírito de Deus já era sobre eles. Já estava sobre eles. Mas houve algo diferente agora. Houve um calor. Houve um mover no coração daqueles homens diferente na mente deles. E diz que eles saem dali e anunciavam a palavra de Deus. Continuavam anunciando a palavra de Deus. Mas esse mover do Espírito toma conta de uma multidão. Não fica restrito àquele grupo
mas foi sendo levado, aquele mover do Espírito, aquela do Espírito foi sendo transbordada e foi sendo levada a outras vidas. E aqui diz que da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. E aqui nós temos que entender que essa multidão também foi tomada pela presença do Espírito de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que entender que essa multidão vem de um povo que esperava o Messias, né? Esperava o Messias. E com certeza multidões hoje podem se converter ao Senhor. A gente crê nisso. Mas aqui nós estamos no meio de um povo que estava esperando o Messias. Mesmo com alguns ensinamentos errados, eles esperavam o Messias. Estavam buscando o Messias. E muitos conseguiram enxergar em Cristo Jesus o verdadeiro Messias. E essa multidão, então, que aquele a quem esses homens estavam pregando, falando, era o verdadeiro Messias. E eu tenho certeza que aí tem a mão do Espírito Santo nesse crer. Quebrando esses corações, mostrando a cruz, mas mostrando algo maravilhoso que está atrás da cruz. Não apenas a cruz como um sofrimento, como uma dor, mas a cruz como a porta de entrada para a nossa libertação dos nossos pecados. A cruz como a porta de entrada para chegarmos até Deus novamente. Porque é isso que o Espírito Santo faz no coração daqueles que Ele toca. E foi isso que Ele fez nessa multidão. A cruz deixou de ser escândalo, que era um escândalo para o judeu, morrer no madeiro. E passa a ser algo, então, querido e buscado por aqueles homens. E diz que eles creram, era um, o coração e a alma. Havia uma unidade tal neles agora que, bem diferente. Havia um só coração, uma só alma, um só pensamento, mesmo em meio às suas diferenças. Porque existiam diferenças enormes entre eles. Mas existia agora um só coração, uma só alma. Era um povo andando na direção e dentro da vontade do Senhor. E continua dizendo, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém, lhes era comum. E aqui, não foi baixada uma lei. Olha, a partir de hoje, então vocês vão ter que vender as suas propriedades, né? E vão ter que entregar aos pés dos apóstolos. Houve isso. Houve o que? O mover do Espírito de Deus. Foi a presença do Espírito de Deus que fez com que aqueles homens vissem que havia necessitado no meio deles e que isso não era possível acontecer no meio de um povo que cria num Deus maravilhoso e grandioso. E se deram. E aqui não fala que venderam as suas joias, venderam coisas pequenas. Fala que vendiam as suas propriedades. Se hoje em dia já é difícil ter, imagine naquela época. E eles vendiam. Isso não foi feito à reveria, isso foi feito debaixo da direção e da unção do Espírito de Deus. E o desejo deles era glorificar o nome do Senhor, fazendo com que nenhum dos seus irmãos tivessem necessidade, fosse quem fosse, estariam recebendo aquilo que lhes era necessário para continuarem a vida deles. E isso é a presença do Espírito Santo. Isso nos mostra uma grande lição, irmãos. Nós não devemos viver debaixo de leis, mas debaixo do amor. Isso tem que nos motivar. Nós fazemos porque Deus, através do seu Espírito, toca em nossos corações. Não porque a igreja manda ou deixa de mandar. Fazemos porque amamos a Deus, porque o Espírito Santo está nos motivando a fazer isso. E quando nós precisamos de leis para fazer com que as coisas andem, tem alguma coisa errada no nosso meio. Tem alguma coisa errada no nosso meio. Essas pessoas partiram a vender os seus bens, as suas posses, porque foram tocados pelo Espírito Santo
diante de uma necessidade. Foi o mover do Espírito com que elas fizessem isso. E elas fizeram sim. Mas hoje, parece que precisa-se de regras e normas para o cristão fazer as coisas. Nós precisamos chegar aqui à frente e falar, irmãos, vai ser entregue a sacolinha. E a sacolinha surgiu, eu lembro quando surgiu a ideia dessa sacolinha. Ela surgiu porque assim nós vamos lembrar as pessoas daquilo que elas devem fazer. Foi por isso que surgiu a sacolinha de doação aqui na igreja. Mas irmãos, desculpa, mas isso é ridículo. E eu concordei na época com isso, mas é ridículo. Onde está a presença do Espírito Santo no nosso meio? Que nos motiva, que nos leva a estar diante do Senhor, adorando o seu nome, também com esse ato de estar entregando um bem em favor de alguém que é necessitado, precisa de alguma coisa. Onde está a presença de Deus nesse nosso negócio? Muitos dizem que nós queremos voltar para a igreja primitiva. Se há alguma coisa que nós temos que voltar para a igreja primitiva, é isso. É ser dirigido pelo Espírito de Deus e não por leis ou por normas, por regras. Sim, nós temos que ter os nossos estatutos, nós temos que ter algumas coisas, porque a lei humana exige. Mas quando nós temos que usar desses argumentos para se ter uma relação dentro da igreja, nós estamos caminhando para a perdição. Nós estamos se afastando da verdade do Senhor. Ou o Espírito de Deus governa o nosso meio e a nossa igreja, ou nós estamos fadados a virarmos aquilo que muitas igrejas estão virando. Um clube, uma religiosidade, se afastando do verdadeiro mover de Deus. Mas esses homens nos dão um grande exemplo aqui. Eles foram tocados pelo Espírito de Deus. Não precisaram ouvir os apóstolos mandar alguma coisa, mas eles então vendem. E óbvio que isso não virou uma lei, porque no início não foi uma lei, foi um mover do Espírito Santo. E nós não devemos pegar, não, agora, diz aqui na palavra de Deus que nós temos que fazer isso. Então nós temos que fazer isso. Todo mundo tem que vender tudo, entregar ao pé do pastor. Mas infelizmente nós sabemos que tem pessoas que usam isso e fazem disso um meio de vida hoje. Você tem que entregar tudo. Tem que colocar tudo diante dos pés. Aí arruma uma fazendinha sem vergonha não sei aonde e diz, olha lá onde nós estamos mandando o seu dinheiro. E o povo acredita. Porque lhes falta a presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo opera, nós vemos no início do capítulo 5. Não há mentira. A mentira é revelada. Porque onde há Espírito de Deus, há verdade. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça. A palavra daqueles homens não eram letrados, mas havia autoridade. Porque lhes foi dada, através do Espírito Santo, autoridade para falar de Jesus. Tanto com ousadia, com manifestação das coisas que Deus queria operar no meio deles. Não eram simplesmente palavras, conceitos, filosofias humanas. Se nós vemos todas as pregações desses homens, a não ser de Paulo, que às vezes é um pouco mais, e mesmo quando ele pregava não era tão longe do seu povo, mas nós vemos simplicidade. Mas simplicidade não quer dizer que não tem autoridade. E havia autoridade. E essa autoridade vinha de onde, irmãos? Do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. E nós nos acovardamos de falar em nome do Senhor. De testemunhar em nome do Senhor.
Aí dissemos, não, nós não conseguimos. Irmãos, o Espírito de Deus é sobre você. Deixa usar a sua vida. Não é o teu conhecimento que vai falar o coração das pessoas, mas a autoridade do Espírito Santo através da sua vida. Ele é que vai usar a sua vida para tocar nos corações das pessoas, para dizer a palavra certa no momento certo, para repreender quando tem que repreender. Né, Cida? Para não dizer a palavra errada no momento errado, né, Cida? Os irmãos que estavam na classe sabem o que eu estou falando. Desculpa, Cida, é brincadeira, mas... Irmãos, é o Espírito de Deus. Não é o teu conhecimento. Óbvio que o conhecimento bíblico que você tem vai ser usado pelo Espírito de Deus. Aí exorto a você, procura conhecer o Senhor. Procura conhecer a palavra do Senhor. Ter intimidade com ela. Para que o Espírito Santo use tudo o que você tem. Mas, irmãos, esses homens tinham alguma coisa porque lhes foi dada pelo Espírito de Deus. Foi-lhes dada pelo Espírito de Deus. Por isso Pedro, sabendo disso, clama ao Senhor, Senhor, nos dá intrepidez para pegar a Tua palavra. É Ele que vai, é o Espírito Santo que vai falar através de nós, irmãos. Não somos nós. Eu digo sempre, o máximo que a gente consegue fazer é mover o intelecto da pessoa. E aí a gente corre um risco muito grande da pessoa se tornar uma pessoa convencida e não uma pessoa convertida. Quem toca o coração das pessoas é o Espírito de Deus. E esses homens tinham essa autoridade, porque eles disseram, Senhor, usa as nossas vidas. E eu quero convidar você a dizer ao Senhor, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Me dá o que eu preciso. Ou melhor dizendo, o que você precisa já está dentro de você. Deixa Ele se manifestar através da sua vida. E continuando, ele diz, pois nenhum necessitado havia entre eles, irmãos. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Dá para imaginar nessa multidão, não havendo necessitados? E aí eu quero abrir um parênteses para esses necessitados. O que é ser necessitado para nós hoje em dia? Porque de repente você pode olhar e falar, não, eu sou um necessitado. Eu sou um necessitado. Dentro do contexto que você vive e tudo mais. Mas pare e pense. Não havia nenhum necessitado entre eles. Por quê? Porque o Espírito Santo movia aqueles corações. E aqueles que tinham alguma coisa, olhavam para isso e diziam, isso não pode acontecer. No meio do povo de Deus, não pode acontecer. Tem que haver alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. E eles faziam aquilo que o Espírito Santo tocava no coração deles. Volto a frisar, não é aquilo que era mandado fazer, não era aquilo que era exigido fazer, mas aquilo que o Espírito Santo movia no coração deles. Mas parece que hoje nós ouvimos mais aquilo que os outros mandam do que aquilo que o Espírito Santo nos impulsiona a fazer. Parece que precisamos disso. Nós gostamos daquele que pula aqui na frente, que grita, que dá murro no púlpito. Esse é que tem unção, esse é o que grita, que fala que eu estou errado, que é isso, aquilo. Nós gostamos mais disso do que aquele que fala através do Espírito e nos ensina aquilo que temos que fazer. A verdade é essa.
Mas dá abertura ao teu coração, meu querido, pelo Espírito de Deus. Será que há necessitados no nosso meio? Ou você nem sabe disso, ou nunca se preocupou com isso? Talvez não haja necessitados fisicamente, materialmente, mas será que não há necessitados espirituais no nosso meio? Pessoas que precisam de uma ajuda espiritual? Será que não há no nosso meio pessoas assim? Será que todos nós somos super crentes e nunca precisamos? Porque quando nós precisamos, nós gritamos, eu tenho a força, e o Espírito Santo vem? Não é assim. Será que não temos no nosso meio, irmãos, necessitados espirituais? Será que não temos no nosso meio pessoas que não estão convertidas, mas estão convencidas apenas? E que vêm à igreja porque gostam da igreja, dos amigos, porque é gostoso? Será que nós temos essa percepção? Isso é dado-nos pelo Espírito de Deus. É pela unção do Espírito de Deus que temos essa percepção. Será que não há no nosso meio, irmãos? Precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Precisamos chegar na presença do Senhor. E algo que eles entendiam é que eles eram uma comunidade agora. E como comunidade, a necessidade de um é a necessidade de outro. E assim eles buscavam a presença do Senhor. E continuando, eles dizem, depositaram aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Também não era feito assim a reveria, porque as coisas de Deus não são feitas à reveria. Era dado sim a quem tinha necessidade, mas isso foi organizado. Porque nosso Deus é um Deus organizado. As pessoas confundem presença do Espírito Santo com desorganização. E não é assim. É só olhar o Antigo Testamento e ver a construção do tabernáculo, o mover do povo de Israel no deserto, as tribos distribuídas estrategicamente. É só olhar o Antigo Testamento e ver como foi o templo construído. Era tudo organizado. E se você pega a construção do tabernáculo, então, Deus foi arquiteto, foi engenheiro, foi mestre. Ele capacitou pessoas para serem mestres no serviço. Ele definiu tudo como ele queria, deu as medidas. Nosso Deus não é um Deus da desorganização. Então, mover do Espírito não pode estar associado à desorganização. E muitas vezes a organização tem que ter algumas coisas humanas. E que não deixam de ser bênção. E aqui eles depositavam aos pés dos apóstolos, porque eram os mais conhecidos, os mais confiáveis. Esses deviam realmente ser pessoas confiáveis. Se não podemos confiar nos nossos mestres, ou em quem vamos confiar então? É melhor não tê-los. É melhor não tê-los. Mas eram homens que tinham a presença do Santo. E depois a gente vai ver, quando deu lá uma confusãozinha, quando eles escolhem os diáconos, como é que eles escolhem? Eram homens o quê? Cheios do Espírito Santo. De boa reputação e cheios do Espírito Santo. E a boa reputação lá não era boa reputação dentro da igreja, porque isso às vezes é fácil. Era boa reputação dentro e fora da igreja. Todos os seus testemunhos eram de boa reputação, esses homens. Mas eram cheios do Espírito Santo. Homens que foram escolhidos para o quê? Para separar aquilo que eles recebiam, para que a viúva de um não fosse menos atendida do que a viúva de outra. Por quê? Porque os apóstolos estavam ficando sobrecarregados. E aparece Deus, então, toca no coração deles e diz, olha, vocês precisam organizar mais essa coisa. Então a presença do Espírito Santo não é desorganização.
Mas de forma organizada, esses homens então passaram a distribuir aquilo que lhes era entregue. Tudo isso, irmãos, devido à motivação do Espírito de Deus que havia naqueles corações. Aí então aparece José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Um exemplo daquilo que o Espírito de Deus fazia. Mas já era um homem usado pelo Espírito de Deus. Era um homem que buscava o Espírito de Deus, a presença de Deus. E ele foi usado e vendeu aquilo que tinha em favor de outros. Esse homem passou a ter necessidades lá na frente, porque ele vendeu o que tinha. Mas nem por isso deixou de ser suprido pelo Senhor. Mas, no resumo de tudo isso, irmãos, há uma chave, um ponto-chave. É a unção do Espírito de Deus na vida das pessoas. É um enchimento do Espírito de Deus. Isso é algo que nós temos que buscar no Senhor. E nós buscamos não pedindo para sermos cheios do Espírito Santo, mas para sermos usados pelo Espírito Santo. E eu creio que aí está a diferença. Não buscamos o Espírito Santo, buscamos ser usados pelo Espírito Santo. E buscamos para a glória do Senhor, do reino do Senhor, não para a nossa glória e não para a glória deles. E eu gostaria de convidar você a buscar essa presença do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor Deus, como Pedro disse, para que possamos ver uma igreja que se move como estava se movendo aqui em Atos, do versículo 32 em diante. Houve o capítulo 5 de Atos também. Todo o mover do Espírito. Um povo dirigido pelo mover do Espírito. Um povo que tem a percepção para ouvir a voz do Espírito Santo. Um povo que não anda segundo os padrões deste mundo, mas que anda segundo os padrões de Deus. Não porque há uma lei determinando que faça isso ou faça assado, mas porque tem prazer em servir ao Senhor. E tem prazer em servir ao Senhor. E eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento. E estar se colocando diante de Deus. E que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer a mesma oração que Pedro fez aqui. Para que, ungido, cheio do Espírito Santo, você possa com intrepidez anunciar a palavra do Senhor. Não de qualquer jeito, mas com intrepidez, com sabedoria. E ser usado pelo Senhor no meio da tua congregação, que se chama Evangélica Livre. E abençoar a vida de pessoas, seja ela física ou espiritualmente. Para que você seja uma bênção dessa comunidade que você vive, chamada Valinhos, Vinhedo, Campinas. Você seja usado pelo Senhor nesse lugar. Mas para isso você tem que dizer, como Pedro: Senhor, usa a minha vida. Verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, na qual ungiste Herodes e todos os outros, para fazerem tudo que a tua mão de propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Pai, assim nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que ainda há muitos Herodes, Senhor Deus, muitos sumos sacerdotes, ó Deus, que se levantam contra a tua palavra neste mundo. Muitos dizendo, ou falando em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Muitos lobos com peles de ovelhas, Senhor Deus. Mas cremos que também todas as coisas estão debaixo da tua mão, Senhor Deus. Assim como igreja nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê toda a intrepidez para pregarmos a tua palavra, este mundo mau,
levarmos essa mensagem da cruz, mas levarmos ungidos pelo Teu Espírito, para que as pessoas vejam o verdadeiro significado da cruz de Cristo, Senhor Deus. Deus, assim nos colocamos como Teu povo, reunidos em Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Não apenas em palavras, mas em atitudes, em gestos, que modifiquem aonde estivermos, Senhor Deus. Que transformem aonde estivermos, Senhor Deus. Assim nos colocamos diante do Senhor e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Lembre que nós temos nossa reunião de oração ainda, segunda a sexta, das 6 às 8, quarta-feira, das 8 às 9, escola dominical, menos desse domingo, nós temos das 30 às 10h30. Você é nosso convidado. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana. Amém.